Olá! Na aula de hoje a gente vai falar alguma coisa, um assunto sobre comunicação. E o assunto de comunicação que a gente vai falar é justamente sobre ruídos. Ruído na comunicação. Os ruídos na comunicação nada mais são do que qualquer elemento que interfira no processo da transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. E os ruídos eles podem ser resultados de elementos internos e elementos externos. Basicamente, nós temos, existem mais tipos, mas basicamente vou passar para vocês 4 tipos de ruídos. O primeiro ruído é o ruído físico. O ruído físico é de origem externa, é o ruído que a gente normalmente acha que é ruído, por exemplo, barulho. Ou seja, sons presentes em determinado lugar, que acontecem do lado de fora da janela, junto com você, e que efetivamente atrapalham a comunicação. Exemplo, você está na escola, sentado aí, de repente um avião passa. É ruído físico. Ou determinado lugar da escola, o ônibus, no caso lá da Lapa, você está dando aula, ou está escutando a aula, de repente o ônibus lá na frente começa a acelerar. Ou então mesmo numa balada, o som de uma balada. E outros exemplos que dificultam o receptor de ouvir o que está sendo falado. E exemplo da balada, dando exemplo da balada e abrindo um parênteses, o ruído, ele ocasiona uma coisa chamada entropia na comunicação. E o que é entropia? Primeiro eu vou dar um exemplo prático para vocês, para melhor entendimento. Imagina que eu estou com um revólver e eu estou, por exemplo, a 1 metro de uma parede, 2 metros de uma parede. Eu pego o revólver e atiro na parede. A bala sai do cano do revólver com uma intensidade. E pela distância que eu estou da parede, ela chega praticamente na parede e bate na parede com praticamente a mesma intensidade. Agora imagine o seguinte, eu me afasto uns 50 metros da parede. Pego a arma e atiro. A bala sai com uma intensidade do cano do revólver. Mas no decorrer do espaço em que ela está percorrendo, o que acontece com a bala? Ela vai perdendo a força. E, de repente, quando ela bate na parede, ela bate num nível, numa altura mais baixa e com uma força muito menor do que ela saiu, né? Do que a força com que saiu do cano do revólver. Essa perda de força é chamada de entropia. Aí, no caso do exemplo do ruído físico, na balada. Vamos dizer que você chega numa balada, não tenha nenhuma música ainda. Aí, de repente, você fica lá no balcão, tomando uma cerveja, aí lá, a uns 10 metros de você, chega o teu amigo ou a tua amiga. Aí um olha para o outro e fala, e aí, meu, tudo bem? Vamos cá, vamos tomar uma cerveja. O som saiu da tua boca e chegou aos ouvidos da pessoa que está escutando, do teu amigo ou da tua amiga, praticamente com a mesma intensidade. A pessoa a 10 metros de vocês, na balada sem música nenhuma, chega e ela escuta o que você está falando e vem até você para tomar uma cerveja junto lá, você no balcão. Mas imagine agora, você entrou numa balada e o DJ começou a tocar música. Aí aquela música fortíssima. Da mesma forma, você está no balcão e de repente você percebe o teu amigo ou tua amiga entrando lá, a 10 metros de você. Se você chegar para a pessoa e falar, e aí, tudo bem? Como é que você está? A pessoa vai escutar? Não vai. Por quê? Porque o som da tua fala saiu com uma determinada intensidade, mas por conta do ruído, no caso do ruído físico, ela perdeu a força. E possivelmente nem chegou aos ouvidos do teu amigo ou da tua amiga. Isso se chama entropia. E para que você compense isso, no caso do revólver, o que você tem que fazer? Ao invés do revólver, você pegar uma arma mais potente, um rifle. Aí você atira com o rifle, que ele é mais potente, e de repente, depois de 50 metros, a bala chega com uma certa força também. Não tanto quanto ela saiu, mas chega lá com muito mais força do que
a força da bala que saiu do revólver. No caso lá da balada, o que você tem que fazer para o teu amigo escutar, ou teu amigo escutar, oi, tudo bem, vem para cá tomar uma cerveja? Você tem que aumentar a intensidade da sua voz, do som que sai da tua boca. E aí você faz o quê? Grita. Mas perceba uma coisa, você grita, o teu amigo escuta, mas ele não escuta com a mesma intensidade. Mesmo você gritando, o som que chega no ouvido do teu amigo, você fala assim, ó, e aí, meu, tudo bem? Vem cá, vamos tomar uma cerveja. Só que o teu amigo escuta, oi, tudo bem? Vem cá, vem tomar uma cerveja. Não escuta com a mesma intensidade, exatamente por conta da entropia que ocorre, porque o ambiente está cheio de ruídos. O ruído faz com que, no caso específico do físico, o som da tua voz, que está saindo com uma determinada intensidade da sua boca, não chegue com a mesma intensidade no ouvido do teu interlocutor, ou a pessoa que está ouvindo. Perfeito? Bom. Outro tipo de ruído é o ruído que a gente chama de ruído fisiológico. O ruído fisiológico nada mais é do que qualquer questão fisiológica que bloqueie a comunicação. Por exemplo, vamos falar de você na sala de aula. Você está na sala de aula, você chegou na sala de aula e começou, o professor está falando, aí te dá uma tremenda dor de cabeça. Aí, de repente, você sente uma vontade enorme no banheiro. Aí, de repente, a mulher, a menina, começa a ter cólica menstrual. Pergunta, você consegue entender, prestar atenção na aula? Não consegue. Esses são elementos físicos que tornam difícil a fala do comunicador. Por exemplo, o professor também. Ele começa a dar aula e dá uma dor de cabeça nele. Tem uma cólica renal. Então, torna difícil a fala do comunicador com seus ouvintes, ou, no caso de você como aluno, atrapalha o seu entendimento do que está precisando ouvir devido justamente a esse problema fisiológico. O outro tipo de ruído é o ruído psicológico. O ruído psicológico é quando o indivíduo que está tentando dar atenção à mensagem propagada por alguém começa a deixar a mente vagar sobre outro assunto. Por exemplo, você chegou na sala de aula e, de repente, está assistindo a aula e, de repente, lembra que esqueceu de pagar o cartão de crédito. Ou então você está na sala de aula e lembra que deixou lá na tua casa uma chaleira de água com fogo aceso lá no fogão. Não tem ninguém lá para apagar o fogo. Ou, de repente, você está assistindo a aula, recebe uma mensagem do seu namorado, da sua namorada, brigando com você. Pergunta, você vai conseguir entender o que o professor está falando para você na aula? Ou você vai começar a vagar, pensar toda a preocupação que você tem com o cartão de crédito. No caso da chaleira, você vai sair da aula e sair correndo para a tua casa. No caso do namorado ou namorada, você não vai conseguir assimilar. Então, esse ruído psicológico é um ruído que está presente na cabeça da pessoa, que acaba impedindo o entendimento da mensagem, ou seja, acaba impedindo, prejudicando a comunicação em si. Um outro exemplo desse, dando um exemplo, inclusive, no caso de entropia, é, por exemplo, vamos dizer que você, de repente, tenha que imprimir alguma coisa na sua impressora, muito importante, e acabou o cartucho. Aí você pega o WhatsApp e vai solicitar um cartucho urgentemente. Você tentou ligar para o fornecedor, não conseguiu, vai passar um WhatsApp. Aí você chega para o fornecedor, você está desesperado, olha a intensidade. Fala, meu amigo, pelo amor de Deus, olha, acontece o seguinte, chegou um cliente aqui, esse cliente fechou um contrato com a gente, aí eu redigi o contrato, estou tentando imprimir um contrato, não consegui, acabou o cartucho da minha impressora, aí acabou o cartucho da impressora, aí eu fui procurar, não achei em nenhum lugar, tentei ligar para você 1, 2, 3, 4 vezes, não consegui. E agora eu estou usando o WhatsApp aqui para pedir, pelo amor de Deus, envie um cartucho de impressora. Aí o teu fornecedor abre o WhatsApp dele e vê aquela enormidade de mensagens. Pergunta, quando você recebe uma mensagem muito comprida no WhatsApp, você lê? Ou você perde a vontade de ler?
Eu escrevi todo aquele montaréu de palavras, frases, com uma intensidade desesperada. Mas quando o teu fornecedor recebe aquilo lá, talvez ele nem leia. A probabilidade de você não receber o cartucho é muito grande. Agora, de outra forma, ao invés de fazer toda essa história, você chega para ele e fala assim, ó, fulano, eu preciso, me mande urgentemente um cartucho de tinta preta da HP, tal. Mas olha, por favor, é urgente. Bom, transmitir. Quando ele abrir a mensagem, ele vai ler e ele vai sentir a intensidade. O ruído psicológico não vai existir. Perfeito? Bom, e o último tipo de ruído que eu falo para você é o ruído até mesmo um pouco engraçado, é o ruído semântico. O ruído semântico ocorre quando a gente ouve algo que possui um significado diferente do que o entendimento. Quando a mensagem, por exemplo, que está sendo dada possui termos, muitos termos, palavras, técnicas que você desconhece, que você não conhece. Vou dar um exemplo que aconteceu, 2 exemplos que aconteceu comigo. Primeiro exemplo. Eu, quando paulistano, comecei a morar em Fortaleza, a trabalhar numa indústria como gerente de informática. E no primeiro dia, o meu diretor falou, olha, faça uma reunião com o gerente de manutenção industrial para saber quais são as ideias deles em relação à informatização daquela área. Aí eu fui lá. Só que esse gerente, ele é um cearense, nascido no interiorzão do Ceará. Eu passei 40 minutos conversando com ele, ele passando para mim tudo que ele precisava, e eu praticamente não entendi absolutamente nada do que ele queria. Os termos que ele utilizava, para mim, eram totalmente diferentes. Eu consegui entender alguma coisa ou outra, mas não. Ruído semântico. Outra coisa, estava prestando serviço por essa mesma empresa, na capital do Piauí, Teresina. E um dos dias que eu estava lá, o pessoal lá da empresa me convidou para assistir um show de comédia, de um comediante lá no teatro que tem lá no Teatro Central, que eles têm lá na praça. Eu fui lá. E o comediante lá da região começou a contar as piadas. Só que ele começou a contar piada do fulano de tal, que era prefeito, da esposa do prefeito, do farmacêutico e tal, do Zezinho da padaria, não sei o que e tal. E todo mundo morrendo da risada e eu boiando feito uma rolha seca. Ruído semântico. E o terceiro exemplo. Você namora, por exemplo, com um nerd que adora Star Trek, Jornada nas Estrelas. Aí vocês vão, ele te convida, você vai, porque é a namorada dele ou o namorado dela, vocês vão lá numa feira e numa palestra do pessoal lá, senta no auditório e o cara começa a falar sobre Capitão Kirk, o Spock, os Klingons, o Worf, começa a falar sobre Deep Space Nine, New Generation, começa a falar sobre a Enterprise. O teu namorado está amando tudo que o cara está falando, mas você não vai entender absolutamente nada. E um último exemplo de ruído semântico. Você apresenta, por exemplo, um exame médico para o teu médico, no consultório dele, ele lê o exame médico, chama um colega dele para os dois discutirem sobre o seu exame que você entregou para ele e começam a falar sobre o exame. Você acha que você vai entender alguma coisa que eles estão falando? Não. Ruído semântico. Então, esse tipo de ruído, ele acontece muito quando a gente lida com profissionais, por exemplo, cientistas, advogados, médicos, e outros profissionais que utilizam vários termos distintos daquilo que a gente comumente ouve em conversas formais. E para finalizar, nesse momento, com certeza, você deve estar se perguntando, pô, mas ruído, então, é tudo isso? Vou sintetizar. Ruído, sim, é tudo aquilo que prejudica a comunicação. Você com dor de cabeça, ou preocupado com alguma coisa, ou o barulho do motor do ônibus, ou uma pessoa usando termos específicos e apenas conhecidos na determinada região em que vive, prejudicam, sim, a comunicação. Você não entende, você não consegue prestar atenção, você fica com com o pensamento lá na Lua. Você fica tentando traduzir, por exemplo, que o Matuto,
que o médico, que o cientista, o astrólogo, por exemplo, está querendo dizer. Esse ruído, uma vez presente em meio à comunicação, faz com que a mensagem perca a intensidade ao ponto de até mesmo, no caso, por exemplo, do som da balada, que a outra pessoa, inclusive, não consiga nem mesmo receber a mensagem, caracterizando assim o conceito de entropia. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nessa nossa aula. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.